There's a cry in my heart for your glory to fall, for your presence to fill up my senses. There's a yearning again, a thirst for discipline, a hunger for things that are deeper. Olá, queridos e queridas. Vamos hoje meditar sobre o tema Muitas Vozes. Você sabia que há muitas vozes no mundo em que vivemos? Há muitas vozes que às vezes falam conosco. Que vozes seriam essas? Vamos meditar lá em 1 Coríntios 14:10, que diz assim: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhuma delas, contudo, sem sentido. Bom, que vozes têm falado ao seu coração? A primeira voz que ocorreu no mundo foi a voz de Deus. Você abrir lá no livro de Gênesis, capítulo 1, você vai ver Deus falando, Deus dando ordem para que o mundo viesse à existência. A segunda voz foi a da serpente. Em Gênesis, capítulo 3, você vai ver a serpente falando com a mulher. E a terceira voz é a do próprio homem. Em Gênesis 3:12, você vai ver Adão falando com Eva. Ou seja, essas vozes, elas existem. Existe a voz de Deus, a voz do nosso adversário que é espiritual, ele existe, o nome dele é Satanás, ele fala, ele induz as pessoas ao erro. E a nossa própria voz, da nossa consciência, a nossa própria voz, do nosso intelecto, do nosso conhecimento. A que voz devemos ouvir? Certamente que é a voz de Deus. Essa é a voz que nós devemos dar atenção durante a nossa vida. E como é que nós podemos ouvir a voz de Deus? Através da palavra dele, através da oração. Nós podemos ter contato com Deus, nós podemos entender aquilo que Deus quer nos dizer. No livro de Isaías, capítulo 30, 21, fala a respeito dessa voz, que é a própria voz de Deus, que diz assim: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. Ou seja, Deus estará sempre nos conduzindo ao caminho certo. Se nós buscamos, se nós oramos, se nós estamos lendo a palavra, Deus, ele certamente vai nos conduzir a esse caminho correto. E essa voz, ela vai ficar cada vez mais fortalecida dentro do nosso coração e da nossa consciência. A nossa vida espiritual, ela precisa ser mais fortalecida para que a gente consiga ouvir aquilo que Deus tem a nos dizer. Então, nós devemos realmente prestar atenção. Que vozes têm nos aconselhado? Há muitas vozes no mundo. Que vozes têm te dado conselho? Que situações você tem passado e que conselhos você tem recebido para passar por essas situações? Deixe que Deus fale ao seu coração. Busque a presença dele, ore. Quando você estiver na dúvida, quando você estiver ansioso ou ansiosa, não faça nada, não siga nenhum conselho. Ore, busque a Deus, medite na palavra de Deus. Faça a sua oração e Deus vai falar com você e vai te dar a direção correta. Não tome nenhuma atitude baseada na raiva, na insegurança, na dúvida, no ódio, na mágoa, porque essas vozes, elas vão te trazer a ruína. Amém? Vamos orar então? Pai, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor hoje, pedimos que a Tua voz nos oriente. Nós temos muitas vozes no mundo, Pai, mas nós queremos ouvir a Tua voz, a voz do Deus que criou todas as coisas, que sabe qual caminho devemos trilhar. Essa voz é a que nos importa, é essa voz que nós queremos ter dentro de nós, dentro do nosso coração, da nossa mente. Fala conosco, Pai, e que todas essas outras vozes que tentam interferir na nossa vida e nos desviar do caminho que o Senhor tem para nós, elas não tenham força, elas não prevaleçam em nome de Jesus. Amém? Amém, pessoal? Fiquem com Deus. Eu espero vocês no nosso próximo vídeo, que Deus possa falar ao seu coração nos próximos dias e que você possa sentir a presença de Deus e possa ter a direção clara de Deus para a sua vida nesses próximos dias, que você possa dar espaço para que essa voz se torne cada vez maior, para que haja uma amplitude dessa voz no seu coração. Amém? Para que haja uma sintonia dessa voz e que você possa realmente entender quem está falando com você. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. There's a cry in my heart for your glory to fall, for your presence to fill up my senses. There's a yearning again, a thirst
for discipline, a hunger for things that are deeper.